nesta edição, veja a entrevista especial dos 80 anos do CESP com o ex-presidente Ubirajara Tanuri Félix. E a reportagem da semana fala sobre o evento Diálogos Conectados. Veja agora a sessão no ponto. Aqui na cidade de São Paulo, nós continuamos travando a luta pela valorização, pelo profissional engenheiro na Prefeitura de São Paulo. O que está acontecendo? Nós temos engenheiros aqui na Prefeitura de São Paulo há muito tempo, há anos, sem receber aumento salarial. Talvez um aumento de 0,01%. Eu acho que isso precisa ter um ponto final. Nós estamos discutimos com secretários, com o prefeito, discutimos com vereadores. Hoje tem um projeto de lei que foi colocado lá, que fala um pouco da carreira. Esse projeto, sem dúvida, não atende os engenheiros. Ele atende o pessoal que está iniciando, não atende aqueles que estão em carreira. Na verdade, nós fomos lá, estamos conversando com os líderes vereadores para que possa alterar esse projeto, para que tenha algumas emendas que possa atingir, de fato, a valorização do profissional, reconhecer o trabalho desse profissional da engenharia e da arquitetura. Sem dúvida, eu acho que é um momento muito importante para essa discussão. E eu quero também chamar a atenção dos senhores vereadores, dos secretários e pedir ao prefeito, que tem mostrado que quer ir para o caminho certo, que tem mostrado que a democracia, que a discussão é uma coisa dele. Eu acho que ele tem que pegar essa bandeira e resolvê-la. Mas resolvê-la de uma vez por todas. Nós não podemos aceitar que mais de 1.000 profissionais estejam nessa condição. Quem é? Qual é o brasileiro que quer ter um reajuste de 0,01% ao ano? Acho que nós temos que pegar essa questão de uma forma muito mais séria. Aproveite esse momento na TV, para que aqueles que nos ouçam, que nos ajudem, que também façam a sua pressão. Nós vamos trabalhar no sentido de valorizar e de fazer com que esse profissional seja reconhecido aqui, na cidade de São Paulo. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e hoje começando uma série especial em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nesta série, vamos conversar com ex-presidentes da entidade, mas que ainda continuam atuantes em prol de uma engenharia organizada. Hoje, neste bloco aqui, recebemos Ubirajara Tanuri Félix, que presidiu o CESP entre os anos de 1995 e 1998. E ele é mais conhecido aí como Bira. Bira, prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Fábio. É um prazer enorme conversar com vocês e conversar com a nossa categoria como um todo. Perfeito. Bira, conta para nós como é que você chegou ao Sindicato dos Engenheiros. Como é que começou a sua militância? Nós militamos na engenharia desde o nosso período universitário. Fiz parte da montagem do nosso diretório acadêmico. Participei na minha vida estudantil, na época difícil da vida brasileira. Participei dos movimentos estudantis. Eu me dei conta, eu estava praticamente já fundando uma associação dos engenheiros de segurança do trabalho, a qual fui o seu primeiro presidente. Posteriormente, ajudei a fundar e implantar a primeira diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô. E por aí afora comecei a participar ativamente, não só no Estado, mas também nacionalmente. E o caminho natural de quem luta pelo coletivo, de quem estava defendendo a grande massa da engenharia, quer dizer, foi cair exatamente no lugar certo. Quer dizer, dentro da diretoria do Sindicato dos Engenheiros, como um diretor de base, na gestão de 89 a 92, cuidando basicamente da base do metrô, que nós estávamos
formatando, ajudando na gestão de uma maneira geral, como um todo. Implantamos naquela oportunidade um programa chamado Teleacidente, que deu para o sindicato uma visibilidade assim espetacular. Que era esse programa? O Teleacidente era um programa implantado pelo sindicato em convênio com o Ministério Público e com a Secretaria do Trabalho, onde qualquer cidadão da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, se quisesse denunciar alguma condição de risco potencial de acidente, ligava para o sindicato, através de um número identificado. E nós íamos até o local, junto com o promotor do Ministério Público, junto com o fiscal da Secretaria do Trabalho e às vezes com o fiscal do Ministério do Trabalho, e sempre acompanhado da imprensa. Então a gente fazia ali um trabalho de verificação daquelas condições e recomendava as ações pertinentes. Então isso acabou gerando inúmeras chamadas diárias para o sindicato, e isso acabou crescendo muito. Então, me deu a oportunidade de trabalhar mais naquela época para o sindicato, tanto que na gestão seguinte fui convidado para ser o vice-presidente do sindicato, na gestão de 92 a 95. E nesse período eu pude desenvolver mais ainda, não só ajudando nesses programas que eu já citei, mas me envolvendo de uma maneira muito direta nas campanhas salariais. Isso fez com que eu pudesse conhecer outros segmentos que não mais dos metroviários, mas consegui ir para os segmentos da indústria, dos metalúrgicos, dos eletricitários, dos engenheiros da consultoria, dos engenheiros da Sabesp. Fiz isso também buscando o salário mínimo profissional dos engenheiros, principalmente das áreas públicas, nas prefeituras, não só da capital, mas do interior do estado também. E esse meu trabalho acabou sendo reconhecido pelo grupo e acabei sendo escolhido pelo grupo numa chapa única para presidir o Sindicato dos Engenheiros de 95 a 98. Presidente, se nossa democracia hoje já ainda é nova, imagino em 1995. Como é que foi assumir a presidência do Sindicato dos Engenheiros? Como é que se dava aí as negociações? Como é que eram os ares naquela época? Foram períodos duríssimos. Eu diria que nós demos continuidade às gestões dos colegas que presidiram o sindicato anterior a mim. E cada um, na sua época, teve as suas durezas, as suas dificuldades, os seus grandes problemas para poder enfrentar e buscar as soluções. Na nossa época, de 95 a 98, nesse período dos anos 90, o nosso estado de São Paulo estava em reformulação. Vinha de eleições diretas para governador, o governo do estado naquela oportunidade enfrentava dificuldades financeiras, a economia do estado não estava muito boa e nós tivemos que buscar isso no diálogo, na reivindicação e com muita luta. Tanto é que nós, assim que assumimos a direção do sindicato em 95, nossa primeira ação sindical que nós idealizamos foi realizar o programa Engenharia Urgente. Engenharia urgente, o que é isso? Lutar por mais engenharia e por mais empregos para a categoria. Para isso nós fizemos uma grande carreata saindo do Sindicato dos Engenheiros com 40, 50 carros atrás, com caminhão de som. Descemos a Brigadeiro e Luiz Antônio e fomos até a Assembleia Legislativa. Fizemos um ato político e sindical em frente à Assembleia,
fomos recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa daquela época, que é o deputado Trípoli, que nos atendeu muito bem, ouviu as reivindicações, encaminhou várias situações dentro da Assembleia, e no ato seguinte nós fomos até o Palácio do Governo, falar com o governador Mário Covas, dizer a ele que nós... Engenheiro, dizer a ele que a situação da engenharia estava ruim, e que nós estávamos ali para reivindicar muitas coisas, mas também estávamos ali para recomendar, para sugerir a ele muitas coisas também. Foi o que ele mais se impressionou com a gente. Ele falou: eu não imaginava que vocês fossem vir aqui para fazer isso. Pensei que eu só ia apanhar de vocês, e vocês vêm aqui com uma pauta propositiva. E a partir dali a gente acabou tendo com o governador Mário Covas uma porta muito aberta, uma possibilidade assim permanente da gente dialogar com ele e com os órgãos do Estado. No próximo bloco vamos conversar sobre mais marcas da gestão de Bira à frente da presidência do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e uma pauta especial, referência aos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Estamos conversando com Ubirajara Tanuri Félix, que presidiu o CESP entre os anos de 1995 e 1998. Bira, conta para nós um pouquinho como é que foi a ação sindical na sua gestão. Como bandeira das nossas principais propostas, nós estabelecemos uma ação sindical forte. Ação sindical forte significa enraizar o Sindicato dos Engenheiros na base da categoria. Ir até lá, fazer assembleias de pauta de reivindicações lá nos locais de trabalho. Não só nas empresas estatais, mas também fazer as assembleias nas áreas da indústria, nas áreas bancárias, nas áreas da construção civil. Com isso, nós fizemos uma amarração, fizemos assim uma ação de comprometimento com a categoria. A partir do momento em que você se apresenta, a partir do momento em que você se expõe, escuta, registra, o engenheiro vai esperar que você faça por ele. Então, foi isso que nós procuramos fazer. Para que o sindicato pudesse fazer isso, ele precisava ter uma estrutura muito bem organizada e muito forte para isso. Então, nós conseguimos, quer dizer, estruturar o sindicato para essa finalidade, com pessoas experientes, com pessoas comprometidas e com dirigentes legitimados por aquelas bases. Quer dizer, quando nós íamos fazer uma assembleia de pauta ou de negociação, de campanha salarial na CESP, no metrô, na Congás, ou na construção civil, ou na indústria, quem ia fazer essas assembleias eram os engenheiros oriundos dessas áreas, dessas atividades. Mas ele tinha um suporte muito bom para isso. Ele tinha uma imprensa muito forte, pessoal que fazia rapidamente o boletim. À noite, no dia seguinte, esse boletim já era distribuído lá nas bases. Uma assessoria sindical forte, com pessoas muito bem preparadas para isso. Contamos com apoio muito intenso do DIEESE, com os economistas do DIEESE, do DIAP e veículos de som.
para que pudéssemos fazer essa ação sindical forte. Mas ela se tornou mais forte porque nós conseguimos fazer isso de uma maneira articulada com os sindicatos majoritários. Bastava fazermos só nós, engenheiros. Precisaríamos também, lado a lado, força conjunta com os sindicatos majoritários. Tanto que nós tivemos a oportunidade de fazer uma grande assembleia na Praça da Sé com 25 mil pessoas, junto com o pessoal, junto com a categoria da construção civil, com muita gente, imprensa lotando a Praça da Sé e o Sindicato dos Engenheiros muito firme e forte ali. Fizemos as assembleias também na área da indústria, fizemos passeata e carreata junto com os metalúrgicos na Via Anchieta e fizemos grandes ações sindicais. Foi na sua gestão também, presidente, que se fortaleceu a interiorização do sindicato. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Isso é muito importante, porque no estado de São Paulo, que é muito grande, as coisas acontecem no estado todo. Então, não é só em São Paulo, onde é a sede principal do sindicato. Então, os engenheiros estão em todo o estado de São Paulo. E para isso foi necessário, atendendo inclusive os anseios da categoria, que nós dessemos continuidade à interiorização, implantando estruturas do sindicato nas principais regiões do estado de São Paulo. Para isso, constituímos as delegacias sindicais, com estrutura, com condições para poder trabalhar, com pessoas qualificadas, com assessoria jurídica, com assessoria sindical, para poder fazer frente às necessidades locais. Imaginemos nós, colegas nossos da cidade de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, do Vale do Paraíba, com os seus problemas locais, tendo que vir a São Paulo para buscar uma solução. Então, as delegacias sindicais, quer dizer, têm exatamente essa função, quer dizer, de resolver localmente os problemas da categoria naquelas regiões. Então, isso foi assim um salto assim muito importante, principalmente porque nas cidades, além das empresas estatais, da indústria, da construção civil, tem a prefeitura local. E a prefeitura local sempre é a que pior paga a categoria. A grande maioria não respeita o salário mínimo profissional do engenheiro. E o sindicato, estando ali naquela cidade, quer dizer, se constitui num poder de pressão muito grande e num poder de negociação com o prefeito, com o secretário de obras, para poder remunerar dignamente a categoria. Um fato bastante interessante do seu mandato, dentre muitos, é que a sua categoria lá dos engenheiros do metrô passou a ser aí representado de fato pelo CESP. Queria que você, com essa informação histórica importante, também pudesse fazer as suas considerações finais. É verdade, nós que somos engenheiro do metrô, tivemos uma incumbência dos engenheiros do metrô para poder buscar a representação dos engenheiros pelo Sindicato dos Engenheiros. E tive a ajuda de muita gente, muitos colegas, e nós conseguimos conquistar isso. Isso aconteceu em 96, onde nós assinamos o primeiro acordo com o metrô. A partir daí, passamos a representar os engenheiros do metrô em todas as campanhas salariais daquela época até agora. Foi um ganho assim extraordinário, porque o metrô tem hoje quase 1.000 engenheiros. Então, é uma empresa com uma tecnologia reconhecida no mundo inteiro e uma tecnologia de metrô que transforma as grandes cidades. Então,
para nós foi muito importante. E isso deu para o sindicato um salto muito positivo na sua ação sindical. Obrigado, presidente. Por meio desta série, o Jornal do Engenheiro na TV está aí refletindo sobre os 80 anos do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Esta edição televisiva não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! O CESP, como apoiador histórico da luta pela banda larga para todos, sediou o evento Diálogos Conectados, que pretende questionar os presidenciáveis a respeito da campanha Banda Larga é um Direito Seu. A primeira a agendar sua fala foi a candidata à reeleição Dilma Rousseff, do PT. Além da gente ter a participação do Estado na área concreta do financiamento, você tem uma exigência, que é o Estado tem de definir metas. Tem de definir não só metas quantitativas em termos de você levar a banda larga, mas tem de definir metas qualitativas. Eu, pessoalmente, fui contra radicalmente a todos aqueles que não queriam, e a todas as propostas que não queriam neutralidade da rede, porque embutida na proposta de neutralidade da rede estava uma questão, que é entregar banda larga de menor qualidade àqueles que pagam menos. Isso estava embutido nas propostas que não queriam neutralidade. Daí porque a neutralidade era tão importante naquele momento. Os investimentos no setor de telecomunicação são fundamentais para a inclusão social e desenvolvimento do país. Por isso, os movimentos sociais organizaram um evento como mais uma ferramenta para debater e fazer as políticas públicas em prol de uma internet acessível a todos avançarem. Para nós é motivo de honra poder discutir com a presidenta da República e candidata à reeleição uma política para universalizar o acesso à banda larga, mas não só isso, para discutir o fomento, o investimento no conteúdo nacional, para que a gente possa ter uma comunicação mais democrática, garantir a regulamentação do Marco Civil, garantindo a neutralidade de rede. Então, acho que são temas fundamentais para o avanço da sociedade brasileira. Foi um sucesso. No passado tivemos a Conferência de Comunicações, que relacionou uma série de propostas e que não conseguiu também ter consequência grande. Estamos tentando novamente uma aproximação, principalmente com os presidenciais, exatamente para criar a possibilidade de se estabelecer esse diálogo. É como a própria presidenta diz, a gente vai conhecer um pouco mais eles e eles um pouco mais a gente, no sentido de aproximação. É importante que a gente tenha acesso direto às candidaturas presidenciais para poder debater cara a cara, frente a frente, os temas que para o movimento são decisivos para uma comunicação democrática. Universalização da banda larga, direitos digitais, inclusão digital, são temas cruciais para o próximo período da comunicação brasileira, porque num cenário de convergência tecnológica, todos os meios de comunicação convergem para a mesma base de infraestrutura. E um debate como esse, quando você consegue interpelar candidatos sobre as propostas centrais e tem o compromisso dela, enfim, tem as respostas diretas sobre os assuntos mais pertinentes da pauta, é, sem dúvida nenhuma, uma experiência que para o movimento de comunicação não tem igual. Até o final da campanha eleitoral, o evento Diálogos Conectados pretende sabatinar todos os presidenciáveis a respeito de suas propostas para a estruturação da banda larga e temas relacionados à rede mundial de computadores, como privacidade, neutralidade e modelos de negócios. Esse encontro é muito importante para a gente entender como o governo vem pensando a universalização da banda larga, porque até esse momento o governo só falava em massificação, que é uma coisa muito diferente, porque a gente não pensa em obrigações impostas pelo Estado de investimentos em locais e com data marcada para levar o acesso à internet por meio da banda larga para as regiões do país que estão sem infraestrutura,
de banda larga, ou mesmo em grandes centros, onde a periferia, que não atrai o interesse econômico das empresas, também estão sem infraestrutura. Então, a campanha Banda Larga vem há muitos anos tentando ter esse diálogo, e foi a primeira vez que a gente ouviu o conceito universalização saindo da boca de alguém que está no governo e que está candidato com uma possibilidade grande de ganhar a eleição. Então a gente espera, sinceramente, que essas palavras e esse empenho que foi dito se concretizem e que a gente possa universalizar a banda larga, que é essencial para o desenvolvimento do país. A campanha Banda Larga é um Direito Seu, ela vem tentando fazer diálogos como esse com todos os candidatos. Eu acho muito importante que a presidenta e candidata tenha aceitado, até porque ela se comprometeu basicamente com muitas das nossas bandeiras. Eu acho que isso é fundamental, a gente conhecer a esse ponto o que cada candidato quer, inclusive para a gente poder desenhar a continuidade da nossa campanha, que eu acho que isso ficou bem claro. Se a gente parar, nada vai acontecer, então seguimos nessa, vamos democratizar a comunicação e vamos fazer banda larga no país inteiro. Para saber mais a respeito da participação dos engenheiros na luta por um Brasil mais conectado, acesse o portal do CESP na internet.